como era para fazer e não tinha lá nada falando que não era para fazer, a gente vai liberar, né, Alan? PDFzinho para a galera. Eu acho válido, cara. Vamos Vamos, ajudar vamos, esse vamos. povo. Vamos liberar E eles sim, vão vamos ajudar liberar a essa gente aula. também, divulgando aí o nosso trabalho, graças a Sim, sim. Deus. Vou liberar essa aula, com certeza. Ó, gente, assim, eu vou agora espalhar aqui minha tela, né? Aguenta aí mais um pouquinho, que esse conteúdo aqui é importante, certo? E aí, eu não consigo mais, eu não fico vendo mais ninguém quando eu espelho aqui a tela, e aí se pedirem para entrar, eu provavelmente eu não vou conseguir aceitar mais, tá? Porque tinha muita gente entrando e saindo, enfim. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai, então vou abordar com vocês é como a semiologia ela tem caído nas provas, porque eu achei que isso tão importante quanto você saber fazer uma manobra ou fazer a semiologia em si, você precisa saber o que fazer com que o verbo lá, a sua é, tarefa está dizendo. Se é para você fazer, verbaliza as etapas do exame físico, você vai verbalizar só as etapas, a inspeção, a ausculta, a percussão e palpação. Se está dizendo para você descrever detalhadamente o exame físico abdominal, você vai descrever na inspeção, vou fazer isso, 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 vou avaliar se tem nódulos, textura. Depois eu vou para a ausculta, que eu vou avaliar os 4 quadrantes. Ele fala, e é muito claro nas tarefas, gente. E olha, eu vi, desde 2011, eu peguei todos os PEPs, desde 2011, para dar esse curso, e vi tudo que cobrava de semiologia e como cobrava. E claro, tem uma mudança de padrão nos últimos anos, né? Ele tem exigido mais, mas desde lá de 2011, na primeira estação lá de GO, já tinha coisas de exame físico, na de cirurgia já falava da descompressão brusca positiva, já falava do sinal de Brumberg, já falava do sinal de Rosevin, a de 2011, né? E agora eles estão focando muito nisso, é tanto que a gente chega a ter estações que basicamente é só fazer o exame físico. E pode ser que venha agora para a gente uma estação para você fazer um exame físico, por exemplo, do abdômen completo, porque o abdômen é o que rola, né? Quase todo ano vem uma palpação de baço, uma palpação de fígado, uma percussão de baço. Então, pode ser que venha agora uma palpação de tireoide, outro exame físico ginecológico, enfim. Certo? Então, vocês percebem aqui, ó, como que vem a tarefa, né? Ele tem aqui o caso e ele diz aqui, ó, realize o exame físico obstétrico completo dessa paciente. Então, você tem que saber o que compõe um exame físico obstétrico. Não é igual a todos os outros. É o exame físico obstétrico. Ele tem começo, meio e fim e pontos específicos que só compete, que só vai ter nele, certo? E aí, ele ainda deixa mais claro ainda para você, ó. Verbalizar e explicar, além de você realizar, ou seja, fazer, porque tem um verbo ali dizendo para você fazer, então você vai fazer. Além disso, você vai ter que verbalizar e explicar de forma nítida. Oi, desculpa atrapalhar. Não tá compartilhando a tela, tá? Só para avisar que o pessoal tá mandando no chat. Vale, é verdade, gente. Obrigado. É emoção. E eu aqui morrendo de. E aí? Vamos ver. Deu? Deu? Tá vendo? Sim, agora sim. Então bora. Ai, gente, desculpa, perdão. Peraí. Bora lá, bora lá. Aquece as turbinas aí. Tá, então aqui, ó, eu mostro para vocês, né? Eu fiz o print desse de um outro, que é baseado mais ou menos desses dois PEPs que eu estou fazendo essa aula aqui. E aí, aqui ele fala, ó, realize o exame físico obstétrico completo. Ou seja, você vai falar tudo de exame físico obstétrico. E a estação todinha, você tinha que fazer a anamnese aqui, ele já deu tudo, certo? Então, aqui, o que ele quer que tu faça, o que ele vai te avaliar nessa estação, o objetivo do NEP é saber se tu sabe fazer o exame físico obstétrico. Não é se tu sabe fazer a anamnese, não, porque isso ele vai ver nas outras estações, certo? Então, e ele ainda fala, verbalize todos os movimentos, etapas, finalidades e achados do exame obstétrico ginecológico, certo? Ou seja, é uma estação que você vai se deparar e você sabe que você vai ter que dar tudo a sua alma nesse exame físico, porque é ali que vai estar todos os pontos basicamente da sua estação. E ele já deu a história todinha dela, ó, todinha.
E aí, gente, eu não sei se vocês estudando semiologia perceberam isso, mas essa é a minha principal dificuldade, já desde lá do início, né, que quando eu comecei a preparar esse material para dar essas aulas de semiologia, é identificar uma literatura que o INEP realmente vai usar e que seja igual em todo canto. Não tente, para essas aulas mesmo, exame físico obstétrico, vocês vão ver que vai estar diferente em vários outros. Então, quando já tem algo que o INEP já cobrou, fica, vamos ter que seguir o do INEP, que é às vezes diferente de outra literatura. Por exemplo, quando eu vejo lá na palpação do fígado, na hepatimetria, o que o INEP cobra, o que está no PEP do INEP, é diferente do que você vai ler na maioria das literaturas. Então, o meu material que eu faço, eu quero passar no INEP. Então, estou estudando para o INEP, então eu tento fazer tudo conforme já caiu no INEP, ou numa questão de prova objetiva, ou já caiu lá atrás, ele cobrando esse sinal, porque aí é uma referência que eu teria como citar, certo? Porque você vai ver uma aula do curso X, uma aula do curso A, outra aula do curso B, cada um fala de um jeito diferente. Eu fico, meu Deus. Aí, às vezes, quando não tem, qual é o que mais tá comum e mais em todos eles? Aí eu vou pegando aquilo dali, vou pegando aquilo para tentar resumir e trazer uma coisa que seja mais próxima ali do INEP, certo? Então, vocês podem ver coisas diferentes, mas do que vocês já tenham visto por aí, mas eu faço tudo baseado realmente no que eu já vi do INEP. Então, assim, em relação ao exame físico do obstétrico, né, a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são as etapas desse exame físico, certo? Então, quando você vai fazer um exame físico lá na porta de GO e vai chegar aquela mulher, você vai ter que pedir tudo isso aqui, certo? Você vai ter basicamente tudo isso para fazer na obstetrícia, tá? Então, você sempre vai iniciar pelo exame físico das mamas, e aí, essa estação que eu mostrei para vocês anteriormente, ela basicamente, uma boa parte do PEP era você fazer o exame físico da mama completo, os 5 tempos do exame físico da mama, certo? E aí era quase 50% da estação. Vocês podem até conferir lá no PEP. Depois que eu faço da mama, né, que é aquela, eu vou já mostrar detalhadamente como é, você vai para a inspeção, certo? A inspeção da vulva, né? Você faz aquela inspeção da vulva, como é que tá, outros falam que a gente, após a inspeção da mama, você vai fazer a palpação obstétrica já de cara. E lembra assim, ó, aqui eu estou falando do obstétrico, mas antes de solicitar o exame físico obstétrico, eu solicito o exame físico geral da minha paciente. Então, eu tenho o exame físico do abdômen geral, que aí eu vejo a inspeção, inspeção, ausculta, percussão e palpação. E depois eu venho para o exame físico obstétrico. Então, na hora que você solicitar um exame lá na porta de GO, você solicita um exame físico geral da minha paciente, uma ectoscopia geral de peles mucosas, e vou solicitar um exame obstétrico específico, com a exame físico das mamas, eu vou avaliar a genitália da paciente, fazer uma inspeção, vou fazer uma inspeção estática e dinâmica, vou fazer a palpação obstétrica, e vou fazer o exame especular e toque vaginal, se tiver indicação, certo? Então, isso aqui é que você vai destrinchar dentro do exame físico obstétrico, tá? Então, dentro do exame físico obstétrico, que muita gente acabou errando quando caiu isso, é não se ligando que o BCF, principalmente, ele é uma das etapas do exame físico obstétrico. Então, não dava para você pedir o BCF lá junto com todos os sinais vitais da paciente. Você tinha que pedir aqui, quando você fosse falar do exame físico obstétrico. E tem estações que ele pede também para você realizar a ausculta do BCF, realizar a altura uterina, né, que foi essa estação. Você tinha que fazer a mama, tinha que fazer várias coisas disso. Então, vou falar para vocês como que... Deixa eu aceitar aqui mais... Isso foi cobrado. Então, essa aqui, ó, eu falei um pouco ali da mama, né? Isso daqui já... Essa aqui também é da mama, né? É. Essa aqui foi da mama. Essa foi a questão de mama. Ó, ele fala que aqui é o print da prova, né? Dá aqui o caso clínico para você, certo? Aí era lá a campanha de Outubro Rosa, chegou a mulher, aí caso julgue necessário realizar o exame físico, verbalize, aí aqui ele dizia ainda, ó, que o paciente não deveria ser tocada durante o atendimento, certo? Agora,
já está, desde a prova passada, já se permite tocar, e aí ele te diz, pode tocar no abdômen, pode tocar nos braços até o cotovelo, na perna até do pé até o joelho. E isso, às vezes, o fiscal de sala vai estar te dizendo lá também, certo? Que é o que o pessoal sempre me fala lá durante as minhas aulas, né? Das experiências deles, que eu não passei ainda pela prova. Mas já escutei experiências, assim, diversas, né? De muita, muita gente. Certo? E aí, ó, ele sempre, quando ele quer que você faça esse exame físico detalhado, ele sempre vai deixar claro na tarefa: exame clínico completo das mamas, respeitando a sequência. Então, você não vai sair adoidado pedindo o exame das mamas, você vai ter que dizer o passo a passo. E é o passo a passo que o INEP quer, viu? Porque, por exemplo, no PEP lá do INEP, tá diferente do que eu vi em alguns cursos aí falando, né? E lá ele deixa muito claro, eu vou mostrar aqui para você, obrigatoriamente tem que começar com, então, cuidado, vê o PEP, porque aí é lá a fonte primária, assim, que a gente tem para dizer que é assim que o INEP vai cobrar. E tem muito curso dando aula diferente. Descreve os achados do exame físico da mama. Achado visto, achado interpretado. Aí não dá para dizer que tem, não precisa nem eu falar isso. E as perguntas, tá? E aí eu vou falar aqui com vocês, a gente vai começar então, dentro do exame físico obstétrico, eu quero que a gente aprenda a fazer o exame físico da mama, completinho como tem que ser, certo? E aí eu vou trazer aqui para vocês, eu vou me basear nessa sequência aqui, como estava lá no PEP. Basicamente, eu peguei o PEP, dei uma organizada aqui e trouxe, né? Então aqui, ó, são os itens que pontuava em cada quadrinho lá, né, para você ganhar aquele ponto, respectivamente, aquela tarefa, certo? Primeira coisa, a gente tem 5 tempos que você vai tá fazendo no exame físico da mama, certo? Então, obrigatoriamente, certo? Uma coisa que você não pode deixar de esquecer, certo? Essa sequência, você vai fazer uma inspeção da paciente, né? Uma inspeção estática e dinâmica. Depois você vai fazer a palpação, depois a palpação dos linfonodos e depois a expressão mamilar, tá? E aí, gente, sempre que for fazer ou um procedimento, ou uma anamnese, ou uma manobra semiológica, vocês nunca esqueçam de começar aquela coisa. Pede autorização, isso aí todo mundo já sabe, vai se paramentar, lavar as mãos, pedir autorização ao paciente, explicar o que vai fazer. Mas sempre, 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 eu vou colocar meu paciente na posição sentada. Vou colocar meu paciente na posição supina e eu vou estar vou estar de frente para o paciente, vou ficar de costas para o paciente. Isso vocês vão ver muito lá na palpação de fígado, no exame do abdômen, que sempre coloca. Então, geralmente é um dos pontos lá dessa primeira fase, é você dizer, o candidato verbalizou que o paciente iria ficar deitado, verbalizou que iria ficar com o tórax de frente para o paciente, voltado para o paciente, o tórax voltado para os membros inferiores do paciente, conforme a manobra. Então, isso é a primeira coisa. Não vai agoniado já para fazer a manobra, não. Você vai primeiro dizer como que o paciente vai ficar e como você vai ficar em relação ao paciente, certo? Então, primeira coisa é, ó, no caso da inspeção aqui, a gente vai pedir para essa paciente o quê? Vai sentar na maca. A minha inspeção estática é simplesmente, vou pedir a paciente para sentar, ela vai ficar com os braços, né, na lateral e relaxados, certo? E você simplesmente vai avaliar a simetria dessa mama. E é importante, também já fica ali para tudo de quando se trata de exame físico obstétrico, ginecológico, sempre manter a questão da privacidade da paciente. Se eu estou avaliando a mama, eu vou deixar descoberto apenas a mama, né? Sempre solicitar lá aquele auxiliar do sexo feminino na sala, quando eu vou fazer exame obstétrico também. Isso tem que estar já medular no nosso PEP, então por isso que eu já venho logo aqui para vocês entenderem que o basicão, né? O filé mignon é aqui, tá? E aí, pedir para ela sentar, vou avaliar a simetria dessa mama, né? Se tem alguma retração, se tem algum abaulamento, alguma cicatriz, como é que tá essa auréola, tá aumentada, tá diminuída, tá retraída, o mamilo tá revertido, tem alguma eczematose já, né? Então,
isso já vai me dar muitos sinais, né? Se eu tenho por exemplo, se eu tenho no mamilo aqui uma placa eczematosa, será que é um câncer, lá, a doença de Paget, ou é um eczema areolar, né? Então tem características específicas deles, certo? Que você só na inspeção você já consegue visualizar. Aquele câncer de mama que tem o sinal da casca de laranja, que já é um câncer extremamente avançado, que é praticamente incurável, que você olha, tem ali aquele sinal da casca de laranja, cara, é um mau prognóstico, péssimo prognóstico, certo? E aí, a outra coisa, depois que eu fiz a estática, né, ela sentada, tá? Agora eu vou fazer a inspeção dinâmica. A ideia aqui da dinâmica é eu estar movimentando esse seio, certo? E como aí no PEP ele falou, ó, eu preciso que você faça, que o candidato faça pelo menos 2 movimentos. Existem diversos movimentos, né? E aí ele colocou um vertical e um horizontal, né? E aí tem uns, né? Tem uns que falam, pediu para a paciente sentada elevar os braços. E aí, quando ela leva os braços, ela meio que contrai aqui o peitoral maior, né? E aí, e leva que a mama também para frente. E aí, quando tem alguma retração, que aí um nódulo maligno ele realmente aderido aos planos profundos ali, aí você, opa, vi que tem retração, essa aqui tá indo mais protusa, esse aqui não tá. Outra coisa que você pode fazer é colocar esse movimento aqui, ó, pedir para ela pegar nos 2 braços e fazer uma força, porque na hora que ela faz essa força, ela contrai o peitoral maior e aí gera uma tensão nessa mama, e aí se tiver algum ponto de retração, você também vai visualizar. Outra que você pode fazer, ela meio com os braços meio, pode ser com os braços ainda assim, você pedir para ela inclinar para frente, para essa mama cair, né? E aí você vê se ela tem alguma retração também mamária, alguma assimetria ali. Então essa é a inspeção dinâmica, onde eu vou basicamente ver presenças de retrações ali na mama e assimetrias nesses movimentos, e pensa assim, o princípio da inspeção dinâmica é basicamente estar envolvido a contrair esse músculo peitoral maior e ver assimetrias de retrações, certo? Isso é a dinâmica. Aí você já gabaritava mais um ponto, na inspeção estática, um pontinho, na inspeção dinâmica, outro ponto, certo? Agora a gente vai para palpação, tá? Tem uma galera entrando e eu tenho que ficar. Desculpa, galera. Aí, agora eu vou para palpação. Nesse caso da palpação, aqui eu já fiz esse, já ganhei esse ponto, já ganhei esse ponto. Na palpação, tá aqui, ó, na inspeção, né, que eu falei para vocês, tá aqui os movimentos. Aqui eu faço a inspeção estática, ela paradinha, os braços lateralizados no corpo, sentada lá na maca, você vai só visualizar como é que tá essa mama e tal. Depois você vai para a dinâmica. Então você vai pedir para ela levar os braços, você pode pedir para ela colocar esses braços aqui curvado, e aí você pede para ela fazer esses braços curvados e pede para ela colocar uma força para trás ou para frente, certo? E aí você também visualiza aqui, ó, ela está fazendo uma força, um braço em direção ao outro, para contrair o peitoral maior aqui e ver se tem algumas retrações. Isso é dinâmica. Esse aqui é aquele movimento que eu estava falando para vocês também, certo? E aí depois que eu fiz, né, palpação, a inspeção estática e dinâmica, eu vou palpar. Para eu palpar, eu vou ter que mudar a posição da paciente. Então, lembra sempre posição da paciente e a sua posição em relação ao paciente. Então, vou posicionar a paciente agora na posição supina, na maca da paciente, na maca. Vou pedir essa paciente para colocar a mão atrás da cabeça, porque quando ela coloca a mão atrás da cabeça, ela meio que espalha mais ali aquele tecido mamário, né, sobre o gradil costal, certo? E aí você facilita a sua palpação. Tá? Então não esquece de dizer que ela vai ficar deitada e com a mão atrás da cabeça, né? E obviamente eu sempre falo isso nas minhas aulas, todo órgão, estrutura, a gente sempre vai avaliar os dois, sempre bilateral. Vou avaliar um rim, vai avaliar o outro, vai avaliar uma perna, vai avaliar a outra perna também. Sempre que há órgão par, a gente vai fazer os dois, independente do outro tal, não com sintomas, certo? Isso aí é para a vida da semiologia. Depois que você viu aí, colocou ela na posição, agora você vai de fato palpar essa mama,
né? Como que eu vou palpar? Não existe uma técnica melhor ou pior, certo? E também não existe, tem que começar pelo quadrante externo e depois pelo Não, você pode, ele mesmo fala, ó, pode ser tanto no sentido horário, no sentido anti-horário. Agora, coisas que você teria que verbalizar. Ó, palpar utilizando as duas mãos. Por exemplo, eu assisti alguns vídeos de exame da mama, o cara fazia só com uma mão, mas aquele quer com duas. Será que se eu tivesse feito esse procedimento aqui só com uma, ele ia me dar esse ponto? Fica a dúvida, não sei. Mas, como já sei que está aqui pedindo duas, você vai no dia da prova, se vier uma dessa para você, vai fazer só com uma? Não, recomendo que faça com duas, para você não ter que pagar um valor absurdo para fazer um recurso, né? Palpar todas as regiões da mama, isso é o importante na palpação. Você não pode deixar nenhuma parte dessa mama sem palpar. Se você vai palpar ela na vertical, que é uma técnica na vertical, você pode palpar ela em movimentos circulares, né? Desde que vá com as duas mãos, ou tem aquela palpação dedilhando ali a mama, certo? E aí você sempre deixa para o seu examinador que você está fazendo isso de forma coordenada. Ó, vou dividir a mama aqui em 4 quadrantes, vou começar do quadrante superior externo e vou no sentido horário, fazendo a palpação de toda a mama, inclusive da região retroaureolar aqui, certo? Isso é importante você deixar claro no seu exame. A outra coisa que você vai, depois disso que você faz a palpação das mamas, você faz a palpação dos linfonodos. E aí, também já vi, em algumas aulas que eu vi, eles pedem para a gente fazer essa palpação dos linfonodos aqui, depois da inspeção. Mas assim, a ordem lá do INEP tá nessa ordem. Eu sugiro seguir essa ordem. Se cair mama, eu vou seguir ela, tá? E aí você vai palpar os linfonodos, né? Eu vou ter esses linfonodos aonde? Eu vou começar aqui palpando pelos linfonodos supraclaviculares, os infraclaviculares, certo? E aí tem os paraesternais aqui também, que você pode palpar, mas você jamais pode deixar, deve ter aqui em letras maiúsculas, né? E aqui ele nem pedia para você palpar, ele só dizia assim lá no PEP, o candidato verbalizou a intenção de palpar linfonodos. Era só você dizer que eu vou palpar também linfonodos, não precisava realizar, tá? Essa aqui, mas, se na dúvida, sempre faça, porque estava lá realizar o exame físico completo. E aí, só para deixar claro que a axilar, os linfonodos axilares, são um dos mais importantes que você jamais pode deixar de palpar no exame físico da mama, tá? Então, e aí eu vou ter vários, né? Tem a cadeias laterais, as centrais, subescapulares, que fica logo aqui atrás, acima abaixo da escápula, e os peitorais. E aí isso aqui é muito importante, porque se você tem um nódulo na mama aqui, e aí você tem um linfonodo palpável aqui, doloroso, aumentado, opa, será que não é já uma metástase? Esse nódulo aqui não já tem células aqui metastásicas para o nódulo? Será que aí vai ter que fazer o quê? Uma PAF aqui no nódulo. Eu não faço PAF no nódulo da mama, eu faço core biópsia. Eu posso fazer PAF aqui no contexto de um câncer de mama para avaliar células que estão aqui no linfonodo, para ver se eu tenho alguma célula cancerígena aqui. Em situações que eu tenho dúvida se isso aqui realmente é um câncer, mas se eu estou vendo lá um nódulo todo maligno, com todas as características de malignidade, não precisa pedir PAF, porque eu já sei que é câncer, né? Deixa eu ver aqui quem está pedindo. Tá dando para entender até aqui, galera? E aí, exatamente, Guilherme, né? PAF é célula, avalia celularidade. Lá na tireoide, quando eu faço uma PAF, é para avaliar quais as células que estão naquele nódulo, qual o tipo de célula cancerígena que está para eu classificar, se ele é um medular, folicular, papilar. Lembrando que o folicular não dá para definir pela PAF, né? Só define no intraoperatório, lá na glândula tireoide, tá? E aí, gente, no PEP do INEP, ele não pediu para que você fizesse a expressão mamilar, né? Mas tem um porquê. Lá ele não cobrava. Se você falasse que ia fazer, não estaria errado.
não ia ter checklist negativo. Mas por quê? No geral, a expressão mamilar, onde você faz aqui uma compressão ao nível dessa auréola para ver se tem uma descarga, né, de um líquido ali, seja um líquido em rocha, que você vai pensar mais no câncer, aquele líquido, água de rocha, se for sangue, pode vir leite, você vai pensar numa hiperprolactinemia, tá? E aí, você só vai fazer em geral se a paciente vier com alguma queixa de descarga papilar, espontaneamente, certo? Mas lembra que ele é o quinto passo do exame físico das mamas. Então, sempre que vier numa estação de GO, ou numa estação, né, de obstetrícia, ou de ginecologia, onde você tem que destrinchar, e aí, como é que você vai saber? Tá na tarefa. E aí você vai ter que fazer tudo isso aqui na mama do paciente, da mama da paciente, tá? E pode ser um homem também, se ele tiver ginecomastia, você vai ter que fazer exame físico dele da mama, certo? E aí, obviamente, que você fez, aí nessa estação, por exemplo, tinha um nódulo, sabe? Tinha um nódulo lá na mama, era no quadrante superior externo, se eu não me engano. E aí, você tinha que palpar lá o manequim na mama, e você tinha que identificar esse nódulo lá. E aí, obviamente, nódulo você tinha que fazer o quê? Dizer as características do nódulo que tinha lá. Eu tinha até colocado aqui, mas era o que? Era um nódulo com uma consistência fibroelástica, ele tinha bordas regulares, superfície lisa, era indolor à palpação, media em torno de 2 centímetros. Era a característica lá. E aí, você, na hora que via você tinha que, palpando o nódulo, você tinha que dizer essa semiologia do nódulo. Então, eu coloquei aqui só a semiologia do nódulo para vocês saberem que sempre que vocês fizerem um exame e for falar de um nódulo, você vai falar qual a localização, o tamanho, a consistência. Gente, estou em dúvida do que é uma consistência normal de algum tecido ou órgão. Fala fibroelástica, que a maioria é fibroelástica. O fígado é fibroelástica, a próstata é fibroelástica, a tireoide é fibroelástica, quase tudo. Então tá na dúvida fibra elástica, certo? E aí a forma e o limite, né, muito importante no contexto do câncer, principalmente, se ele está móvel, né, se tem um nódulo que é móvel, ótimo, agora se ele está fixo a planos superficiais ou profundos ali, é um câncer que está invadindo o tecido, está criando raiz, então ele está fixo, então isso é ruim, é uma característica de malignidade, tá? E se ele é doloroso ou indolor. Tá? Então, isso seria basicamente o exame físico da mama. Alguma dúvida até aqui? Tá dando para pegar, galera? Tá rápido? Como é que tá? Feedback aí? Tá bom, então bora para cima. Bora para cima que aqui tem prova, tem uma questão de prova aqui, viu? Tô sentindo. Vamos lá. Aqui é só o esquenta lá para julho, para dia 2 e 3 de julho, tá? Vocês vão ouvir tudo isso de novo, para não esquecer no dia da prova. Tá bom? Então vamos agora falar então do exame físico obstétrico, né? A gente fez a mama, agora vamos descer mais um pouquinho. Aí eu falei para vocês, a gente no exame físico obstétrico, a gente faz o exame físico do abdômen geral também e do abdômen gravídico. Então faça ali o primeiro passo nesse exame físico abdominal, né, de uma gestante. Você vai dizer, ó, vou fazer o exame físico abdominal geral da minha gestante, onde eu vou avaliar o volume, vou avaliar a pele, a característica ali, se tem alguma lesão, cicatriz e tal. Você já pode visualizar movimentação fetal. Cuidado que movimentação fetal na inspeção abdominal não é a mesma coisa que dinâmica uterina, certo? Até o nome é diferente, mas tem gente que confunde. Movimento fetal é se você está vendo o feto passar uma perna para um lado, mexer para o outro e tal. Dinâmica uterina se refere o número de contrações uterinas que eu vou fazer em 10 minutos. Eu até coloquei aqui para não ter mais essa dúvida também. Por mais que às vezes tenha gente que possa achar muito besta e fácil, mas tem gente que, né, cada pessoa tem o seu, sabe mais ou menos de alguma coisa. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe nada. Tá? Então agora, essa é a parte que você tem que brilhar, tá? Manobra de Leopold. Era uma estação de 2000, foi 2023.2, eles só cobraram praticamente 2023.2 apenas semiologia, nas duas estações de obstetrícia e ginecologia. Um dia foi a semiologia da mama e o outro dia foi o exame físico obstétrico, que é isso que a gente está fazendo agora, né? Que aí no exame físico obstétrico ele focava nas manobras do exame físico obstétrico.
E aí, a principal aqui que você não pode esquecer é a manobra de Leopold. E aqui, olha o que estava no PEP, gente. Por isso que eu digo, você assista as aulas lá dos cursos, das coisas, assista. É bom porque você vai visualizando, né? Eu assisto várias, inclusive. Mas eu sempre, e quando eu vejo que eu vejo um tá de um jeito, no outro tá de outro jeito, tem alguma coisa que não tá batendo, que não tá fazendo sentido, isso é o primeiro sinal que você tem que procurar a fonte primária da informação. E a fonte primária que a gente vai ter, infelizmente, é o INEP, porque ele nem recomenda uma literatura para você estudar semiologia. Eu não vi, pelo menos se alguém souber, me diga. Certo? Então, aqui, ele dizia, ó, realizar a palpação obstétrica. Obrigatoriamente iniciar pela palpação do abdômen. Não era pela altura uterina. Porque tem literaturas que falam, você pode começar pela altura uterina, ou pode começar direto pela palpação, mas aqui não. Ele dizia que era obrigatório ser pela palpação. E não está errado dizer que vai começar pela altura uterina. Estaria errado se você dissesse assim, ó, eu vou começar primeiro pela ausculta dos BCF. Aí você, entendeu? Então, BCF é lá pro fim. Não é antes da palpação jamais. Vocês vão lá entender por quê. Então, primeiro tempo da manobra, eu vou palpar. Você pensa assim, ó, as manobras de Leopold é céfalo-caudal. Céfalo-caudal. Então, eu vou começar aqui do fundo uterino para baixo, até chegar aqui na cabeça. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, no primeiro tempo, eu vou avaliar a situação. Que a situação é se ele está longitudinal. Aí, longitudinal, ele pode estar com a cabeça aqui para cima ou com a cabeça aqui para baixo. Certo? Os dois vai ser longitudinal. A diferença que vai fazer a diferença aqui é onde é? Na apresentação. Quando a gente for ver aqui no terceiro tempo, que eu for ver a apresentação, aí eu vou ter, ele está no eixo longitudinal e a apresentação está cefálica, ou seja, a cabeça está lá voltada para a pelve, tá? Então, longitudinal é o eixo. Ele pode estar longitudinal, ele pode estar oblíquo, certo? Ele pode estar transverso, tá? Então, isso é a primeira manobra, é palpar o fundo uterino. Então, se você palpa aqui o fundo uterino e você diz, eu estou vendo algo parecendo um coco, algo liso, arredondado, regular, então é a cabeça. Então, digo que o polo cefálico está no fundo uterino. Certo? Agora, se você vem aqui e palpa algo irregular, mais pontiagudo e tal, pode ser o quê? O pezinho dele, certo? Tá, pode ser a parte do bumbum, pode ser, mas vai estar. Se você está em oblíquo, você vai pegar mais ali a parte do ombro, quando você palpa aqui. Então, lembra assim, geralmente o que vai cair ou é a posição, você dizer que é se tá o cefálico está aqui, o polo fetal está aqui, né, o cefálico, ou o polo pélvico, tá? A segunda manobra, você vai, a sua mão estava bem aqui, né? Agora ela vai sair daqui e vai descer escorregando para cá. Uma para cá e a outra escorrega para o outro lado. Então você vai estar aqui, desceu. Pronto. Agora eu vou ver qual a posição que esse feto está. Que é posição? É eu saber para que lado o dorso do feto está em relação ao lado da mãe, certo? A mãe aqui, por exemplo, aqui é a esquerda e aqui é a direita. Então, qual é a posição que esse feto está? Né? A posição, ele está à esquerda. Lembrando que eu estou colocando como se esse lado aqui fosse esquerdo, tá? Que eu fico sempre na dúvida, eu olho assim uma imagem. Mas, entendeu, né? Esquerda, porque o dorso está aqui, tá? Isso aqui é muito importante. Tá certo? Então, isso aqui, inclusive, vai ser... E como é que eu sei, Fábio? Ó, olha como é que é o dorso. É regularzinho, né? Você vai sentir algo todo bem definido. A parte das pernas vai ser algo muito irregular, né? Então, aí você tem posição do bebê, você define na segunda manobra de Leopold, aí você tem que verbalizar. Isso aqui estava no PEP exatamente assim. Eu só tirei algumas coisas para ficar menos cheio o slide, mas é basicamente isso. Você tinha que primeiro fazer vou realizar o primeiro tempo da manobra de Leopold, onde eu vou papar o fundo uterino e vou avaliar a situação fetal. Você tinha que falar isso aqui.
e aí você palpava, eu vejo que está na situação, aí você tem que dizer, conforme o caso, você vai dizer, está oblíqua, está transversa, certo? Está longitudinal, não sei, chuta longitudinal. Depois, segundo tempo. No segundo tempo da manobra de Leopold, eu vou avaliar a posição fetal. Eu vou avaliar a relação do dorso do feto em relação ao lado da mãe, se ele está à direita ou à esquerda. No terceiro tempo da manobra, eu vou avaliar a apresentação fetal. Qual polo fetal está ali chegando na pelvis? E também avalio ali como é que está mais ou menos aquela mobilidade da pelve. Então você tinha que falar eu vou estar ali à direita da paciente, né? A minha mão já estava aqui, né? Ó, do lado desceu, agora veio para a pelvis. Agora a minha mão já está aqui. Então eu pego a minha mão em forma de C, né? Você vai pegar com a única mão mesmo, em forma de C, com o dedo polegar e o dedo médio, vai tentar pegar ali perto, na região superior à sínfise pública, tentar pegar a cabeça desse bebê, né, o polo que está ali naquele local, e você vai ver se ele está a mobilidade, qual é o polo fetal que está ali, se é o cefálico ou é o pélvico, ou pode ser córmico ou transverso, certo? Aliás, o polo cefálico, o pélvico ou o córmico também, né? Tá, Alexa? Aí, gente, o que a gente vai fazer? Depois que eu fiz o polo fetal... Alexa, para. Desculpa, galera. Então, pronto, indicador e aí o polegar. Depois eu venho, continuando aqui nessa parte de baixo, eu vou agora, eu não estou mais, o meu tórax está bem aqui. Eu estou meio que de frente para a mãe. A mãe está com a carinha bem aqui. E eu estou olhando para ela. E mexendo aqui, vendo como é que está esse bebê. Só que você vai ter que verbalizar que no quarto tempo da manobra, você vai ficar agora de costas para a mãe. É aquela coisa, eu sempre tenho, bota isso medular, a sua posição em relação à paciente e a posição dela é a primeira coisa de um exame, de um procedimento. Não esquece. Certo? E aí, no quarto tempo, eu vou avaliar em que nível, em que altura esse polo que está aqui embaixo, né, no caso aqui o cefálico, ele está insinuado já, ele já está fixo, já está encaixado na pelvis, porque se ele tiver, ele já está ali, ó, encaminhando para o trabalho de parto, né? Não tá móvel, tá alto. Eu consigo colocar a mão aqui ainda entre o polo cefálico e a sínfise pública, é porque ele está muito alto ainda vai demorar um pouco para ele chegar lá embaixo, certo? E aí, esses são os 4 tempos da palpação obstétrica, né? Ou do palpar obstétrico, como alguns falam, certo? Lembrando que aqui é com 2 mãos, aqui é com 2 mãos, aqui é com 2 mãos. Aqui, na terceira manobra, um número ímpar é com uma mão. Tá? E aí, depois que você viu o palpar obstétrico, aí a gente eu posso fazer a altura uterina. Aí, assim, realmente, em relação eu faço primeiro a altura uterina, ou primeiro faço a ausculta do BCF, não importa. Mas importa você deixar muito claro lá no dia da sua prova, que você necessariamente só vai fazer a ausculta dos BCFs após o palpar obstétrico. Por quê? Eu preciso necessariamente saber qual a posição que está esse dorso para eu saber em que lado eu vou auscultar. Se é do lado direito ou se é do lado esquerdo da paciente. Contrário, né? Direito ou esquerdo da paciente, tá? Então, por isso que eu jamais posso dizer que eu vou fazer auscultas dos BCF antes da palpação obstétrica, porque você não sabe onde é que está o dorso, você vai ficar lá na barriga da mulher procurando onde é que está esse lugar e não acha, que é o que a gente faz às vezes no internato, né? Porque não sabia desse detalhe. Aí depois que você fez a palpação, vamos fazer aqui a altura uterina. Isso aqui é exatamente como estava lá no checklist para você pontuar. Então, falava exatamente isso. Então, agora, finalizada a palpação obstétrica, as 4 manobras de Leopold, eu vou dar seguimento ao meu exame, vou fazer a altura uterina do bebê. Então, meu paciente vai continuar em decúbito dorsal, em posição supina. Eu vou precisar de uma fita métrica, né, para fazer uma inelástica, inflexível, inextensível, e aí você vai colocar a mão
né, a região você vai colocar a fita métrica, o ponto zero da fita métrica no borde superior da sínfise púbica, certo? E aí você vem e coloca a fita aqui entre os dedos, né? E você vem com a sua borda inferior da mão, você vai levando, deixa ela uma fixa aqui, com a borda inferior da mão, você vai levando até chegar. O ideal é que ela não fique assim, ela fique vindo aqui coladinha, ó, até chegar no fundo do útero. E aí você tem a medida uterina. Então você tem que verbalizar, ó, palavras-chave, você deixa em vermelho. Margem cubital da sua mão, ou borda inferior da mão, e chegar até o fundo do útero. E tem que começar de onde? Borda superior da sínfise púbica, né? E aí, não é bom, semiologia não é só a manobra, é o que ela representa. E vocês vão ver isso depois, quando tiver mais tempo, eu vou explicar detalhadamente, vocês têm que, só vai se dar bem na semiologia se você conseguir usar ela da forma correta, casando ela com a clínica, certo? Porque a semiologia, ela vai te ajudar a tu interpretar o exame que tu vai receber do INEP, e ela vai, às vezes, quando você tiver que fazer, ela também vai ser necessária, né? Mas muitas vezes, se você tiver um conhecimento de semiologia, você consegue ganhar muito ponto só porque você consegue fazer uma boa interpretação do seu exame físico lá. Como muita gente caiu lá naquela estação do baço, né, do abdômen, que ele fez uma pegadinha que quem não sabia semiologia caiu total. O pessoal, quando eu dou essa parte lá no foco, o pessoal não acredita. Não acredito, né? Mas é um detalhe. A gente vai ver depois. Certo? E aí, não esquece, né? Por que eu faço altura uterina? Porque me dá sinais, é importante para eu pensar em alguns diagnósticos. Então, se eu sei que geralmente a altura uterina, quando ela está na cicatriz, e aí quem vai fazer prova objetiva, principalmente, e para a gente também que vai fazer a prática, lembrando, sínfise púbica, 12 semanas. Ela vai estar começando a chegar aqui. Então, você vai conseguir palpar um útero com 12 semanas? Dificilmente. Então, nem vai pedir para palpar útero, nem vai pedir manobra de Leopold, muito menos, né? Não vai conseguir, certo? Você vai fazer só o exame físico abdominal, como você faria em qualquer pessoa, né? E aí, lá aqui no umbigo, é 20 semanas. 20, outras literaturas, 22 semanas. Mas, em geral, eu vejo mais, né, falando 20 semanas nas provas, certo? E você tem que saber que no meio, ele está no meio do caminho, em geral, é 16 semanas, tá? E aqui eu acho muito massa, por exemplo, vem uma paciente para você, ela tem 12 semanas, você vai palpar esse abdômen, e você vê ela entre o umbigo e a sínfise púbica, ou seja, com mais ou menos aqui nessa região, entre o umbigo e a sínfise púbica, você automaticamente tem que pensar em quê? Molha? Mole datiforme, uma enfermidade trofoblástica gestacional, porque ela cresce muito, né? E aí, como ela está crescendo desesperadamente, aquele tecido lá que não tá, tem uma anomalia, você vai ter essa dissociação, essa discrepância entre a idade gestacional e a altura uterina. Isso falando ali no início da gestação. Obviamente que se for uma mola vai ter outros sintomas, vai ter aquela paciente com hiperemese gravídica, provavelmente, né? Tem várias outras coisas que a gente vai avaliar. Mas lá já no final da gestação, lembrando que após aqui o 20ª semana, tem uma relação entre a altura uterina com a idade gestacional, sabe? Então, se ela tem aqui 20, se você mediu a altura uterina, tem 32 semanas, provavelmente ela também está com 32 semanas. Aí eu tenho uma variação para mais 2 ou menos 2. Então, se tiver mais do que mais 2 ou menos do que menos 2, tem alguma coisa errada. Se está aumentado para cima, o que é que pode fazer uma mulher ter um aumento da altura uterina? Se for uma mulher diabética, um bebê macrossômico, pode aumentar. Cuidado que também, né? Se for gestante, obviamente que em geral vai estar aumentado. Isso aí não vai valer. E é ok, já é esperado. Se for um bebê com restrição do crescimento intrauterino, ou seja, aquela placenta está sofrendo por alguma coisa, porque é um paciente que não se formou direitinho, e esse bebê acaba não tendo suprimentos adequados e acaba tendo restrição do crescimento intrauterino, né? Então vai ter
altura uterina menor do que a esperada. Então, opa, tá menor. Então, tem que revirar essa mulher para ver o que é. Você teve alguma infecção, minha filha, recente? Será que é alguma infecção que você teve, uma toxoplasmose, você tem diabetes, teve alguma coisa ela teve que deu um problema ali na placenta ou está impedindo o desenvolvimento adequado desse bebê. Aí você vai investigar, né? Dependendo do que você está achando que é, você vai. É uma anemia fetal, vou fazer os exames para anemia. É toxoplasmose, vai fazer. Então, isso é importante. E aí, o BCF, que também nessa estação também você tinha que fazer o BCF. Era completinho, gente. Você tinha que fazer tudo de exame físico obstétrico. E nessa ordem, tá? Eu deixei até aqui os números para vocês verem como que tá na ordem lá. Então, a ausculta, como é que você... Aí depois que você fazia a toroterina, já definiu o doce, aí você ia, né? Vou agora auscultar, vou escutar os batimentos cardiofetais do bebê, vou colocar... E aí, você pode falar mais, assim, detalhista, né? A gente, em geral, você vai fazer uma linha, que tem um nome de um cara que meio difícil, eu não sei, então não vou falar. E você traça uma linha da cicatriz umbilical até a crista ilíaca e para que lado da crista? Do lado que estava o dorso fetal que você descobriu lá na terceira manobra. Então, o dorso estava para cá. Então, você faz a linha para o lado que estava o dorso, no ponto médio dessa linha em geral, você vai começar a auscultar. Outra coisa, vai estar o sonar lá. Quem não, o sonar Doppler, né? Quem não ligar o sonar, quem não ligou, não ganhou esse ponto. Como é que você ausculta um BCF sem ter ligado o sonar? Parece brincadeira, mas teve gente lá que não ligou, não ganhou. Então, se tiver lá, liga tudo como se fosse a realidade, entra no teatro, certo? Então, não esquecer de ligar esse bendito sonar. E aí, você vai posicionar o sonar sobre o dorso fetal Aí, se você falar assim, ó, que eu identifiquei no terceiro tempo da manobra de Leopoldo. Ô, Isana, esse cara é foda, esse cara sabe de tudo, vou logo passar aqui esse vídeo e vai dar tudo certo. Entendeu? Depois disso, você vai. Aí aqui eu trouxe para vocês. Avaliação da dinâmica uterina, né? Que aí já é coisa a mais. Isso não estava no PEP, estou trazendo para que a gente. E que a gente vai fazer mais quando está ali perto do parto, trabalho de parto, que eu vou avaliar para ver se a mulher já está em trabalho de parto, não está, se está tactóxico, não tem, certo? Então, lembrando, na dinâmica uterina, você vai fazer em geral, quando a mulher está, para você ver se ela está no trabalho de parto, para dar uma definição de trabalho de parto, conforme as contrações, né? Então você vai fazer o quê? Vai colocar a sua mão ali na barriga da mulher. Isso aqui já caiu na prova teórica, de onde você avaliava, de onde indiciava ali as contrações, né? Era a partir do fundo uterino, em direção ao corpo. Então você vai colocar a mão lá onde ela começa, né? No fundo e corpo. Mas fundo tem que ser. Você tem que falar essa palavra fundo também. E aí, suavemente. E vai ficar lá 10 minutos com a mão em cima e vai contar por 10 minutos quantas contrações esse útero fez. Se esse útero fez de 3 até 5 contrações em 10 minutos, você sabe que essa mulher está em trabalho de parto. Ativo, não na fase latente. Então aqui eu tenho que abrir cartograma, certo? Aí lembra desse aqui também. Se for mais de 5, ó, é um parto, eu tenho uma taxistolia, tá tendo muitas contrações, tá? Então isso não é bom. E hipossistolia, muito menos. Não vai evoluir bem esse trabalho de parto. Até aqui, ok? Eu tô ouvindo agora. Eu não consigo ver as dúvidas de vocês quando eu tô com a tela em apresentação. Polidrâmino, exatamente. Polidrâmino é uma causa de você ver uma altura uterina maior do que o que você esperaria para aquela idade. Só uma mão o quê, Isabela? Na do útero? Sim, é só uma mão. Na dinâmica uterina, só uma mãozinha mesmo. Você vai sentar lá do ladinho e vai ficar com a mão lá 10 minutos ó, suavemente, sem colocar muita pressão, porque senão você vai perder. E de preferência ainda pode pedir para ela avisar, ó, quando começar uma contração, me avisa aí para ver se eu me atento aqui e sinto essa contração também, né?
Para frente, aqui vai ser mais rápido, tá? Então, agora é o paciente que você está na sala de ginecologia, não tem nada a ver com o menino agora, tá? E aí, na obstetrícia, só fazendo um adendo, o exame especular e o toque vaginal bimanual, a gente também, ele também está dentro do exame físico da obstetrícia. Então, eu terminei ali de escutar o bebê, se tiver uma indicação, aí eu vou para o exame especular e tato vaginal. No INEP, você sempre vai falar que vai fazer, mesmo que seja uma consulta de puericultura é, já contínua, que geralmente na puericultura, você só faz na primeira consulta de pré-natal, para avaliar como é que é essa bacia da mulher e tal, como é que tá lá, o colo, se tem alguma coisa, e lá no parto. Mas já foi cobrado no INEP uma pessoa que estava com segmento de pré-natal e você tinha que ter falado que tinha que também fazer o exame especular e toque vaginal, certo? Se for placenta prévia, não vai fazer toque vaginal. Se estiver suspeitando de ruptura prematura de membrana, que é aquele líquidozinho que está saindo na calcinha, se for indicar, se tiver que indicar, você vai ter que verbalizar que vai fazer o toque vaginal bimanual com luva estéril, para não levar infecção lá para o bebê. Certo? Então, aqui no ginecológico, ó, eu vou fazer o exame físico das mamas, que a gente já viu como que faz, não muda em nada. Vou fazer aquele exame físico abdominal geral que eu faço para qualquer paciente, e aí eu venho para vagina da mulher, para a genitália, né? Vou fazer aquela inspeção da genitália, uma inspeção da vagina externa, certo? Aí você vai avaliar o monte de Vênus, os grandes lábios, a região perineal, a região perianal, certo? Então você vê como é que tá tudo ali, está tudo em ordem. Alguns sinais flogísticos, alguma presença de secreção, vermelhidão, cicatrizes, enfim. E depois você vai fazer a dinâmica, né? Dinâmica, algo tem que se mover. Então você vai pedir para ela fazer a manobra de Valsalva. Na hora que ela faz Valsalva, você vai observar se tem algum prolapso uterino, se sai algum líquido. Ah, é a mulher que está ou que está no parto, lá se fizer a Valsalva, vai sair líquido. Você faz essa prova lá quando você está suspeitando, por exemplo, de ruptura prematura de membrana, né? Pede para ela fazer a Valsalva e olha lá se sai um líquido que é positivo. Ou faz lá o teste lá da cristalização. Tá? E aí, gente, a dinâmica é isso. Você vai avaliar se na hora que ela faz a vassalva tem alguma alteração, algum prolapso, tem um prolapso vaginal, um prolapso retal, né, um prolapso da bexiga, que aí são as distopias uterovaginais da mulher, do sistema trato do gênito urinário da mulher, tá? A gente faz muito isso quando é a paciente que tem, por exemplo, incontinência urinária, aí que você vai classificar de esforço, de urgência, então geralmente você pode fazer e pedir para ela fazer uma vassalva, às vezes ela até se urina lá durante o exame físico, né? Mas nunca foi cobrado no INEP o POPQ, essa parte, eu nunca vi assim questões, só vi mais em residência cobrando questões para você fazer o POPQ, avaliar o tipo de prolapso, cirurgias e tal, mas vai que, né? Quem for fazer a prova objetiva, lá eu acho que é um dos flashcards mais difíceis que tem, que é esse de POPQ e de ortopedia pediátrica, que é só Deus na causa. A gente fez essa semana na mentoria, ninguém sabia nada. Mas o Enari despencou ano passado, quem fez o simulado viu que despencou ortopedia pediátrica e no INEP também despencou ortopedia no geral, né? No 2024.1 foi 2. Então, ortopedia pode estar aí também. Uma lombalgia vem de novo, que já veio, certo? E aqui, o exame especular, você vai estudar com mais detalhe como um procedimento, né? Mas você tem que saber que ele faz parte do exame físico. Eu não vou deter muito aqui, mas eu já deixei aqui uma descrição direitinha, como é que você vai fazer o exame especular, né? Você precisa, tudo que você vai fazer, obviamente, vai pedir permissão à paciente, vai explicar o que é que você vai fazer, vai colocar a paciente posicionada. Antes disso, você vai ter que mandar ela lá no toalete, no banheiro, dar um avental para ela. Você vai expor apenas a área que você vai fazer o exame. Você tem que deixar muito claro que o pudor é uma das coisas avaliadas. E na descrição da estação, falava o candidato se foi atento ao pudor da paciente durante o exame físico lá da mama e da gestante. Então, você tem que verbalizar essas coisas, que ele só vai saber se você está atento se você estiver falando, né? Ah, eu só botei aqui o paninho e botei cobrir. Não. Vou cobrir aqui com um pano para deixar só a área que eu vou fazer para preservar o pudor da minha paciente, ficar mais confortável para ela, certo?
E aí, no exame, quando você vai fazer lá o exame especular, você tem que decidir qual o espéculo que você vai usar, conforme o tamanho, né, lá da vagina da mulher, e aí tem um PMG, você evita lubrificantes, ou se for colocar algum, principalmente se você for coletar algum material para citologia. Então, se for, por exemplo, a mulher que vai fazer o exame preventivo, né, Papa Nicolau, e ela está na menopausa, que ela não produz estrogênio, tem até alguns, a gente pode até recomendar ela fazer um uso de estrogênio ali por 5 dias, para tentar lubrificar aqui essa parede vaginal, para que na hora que eu for introduzir esse espéculo não dou todo, já que eu não posso estar colocando lubrificante aqui para não dar alteração na citologia, no exame físico lá, na análise, né, da histopatologia do exame, tá bom? E aí você vai abrir, quando você vai colocar, aí cuidado, né? Você vai colocar, isso aqui tem que deixar muito bem claro, você vai com a mão não dominante, vai afastar os pequenos lábios, né? E aí você vai colocar esse espéculo aqui tá a vagina, né? Você vai pegar aqui nos pequenos lábios e você vai colocar esse espéculo, aqui tem um clítoris. Se você coloca o espéculo na vertical, assim, esse espéculo tende a pegar aqui no clítoris, pode machucar, pode gerar uma sensação que não é a esperada para um exame, né? Então você coloca o espéculo obliquamente a 45 graus, para não pegar lá no clítoris da mulher. E depois você levar um processo, certo? E sempre pedir um auxiliar na sala sexo feminino. E aí você vai a 45 graus e vai encostando esse espéculo na fúrcula vaginal, aqui, ó, para fugir daqui de cima. Então, você vai encostando ele aqui, né, 45 graus aqui. E aí, você vai introduzindo. À medida que você vai introduzindo, você vai, né, horizontalizando, e aí, até você sentir que chegou lá no fundo da vagina, no colo uterino, aí você vai abrir aqui, vai torcer nessa válvulazinha aqui, vai lentamente, vai abrindo para não causar dor. Quando você abre, você centraliza o colo uterino no espéculo e aí você vai visualizar. Você vai visualizar a parede vaginal, o colo vaginal, como é que ele tá, se ele tem alguma tem alguns sinais de infecção, lesão, se tá lisinho, se não tem nenhuma lesão, nem infecção, se não tem secreção purulenta, grumosa, se não tem cheiro, tudo você vai descrever, né? Então, aprendam a descrever, porque pode ser que venha uma questão que faça um exame especular só para você ver como é que está esse colo, tá? Então, você vai descrever pelo menos essas 4 características aqui, mínimo, certo? E aí, se for necessário, aqui nesse momento, se for objetivo desse exame especular, você faz a coleta do Papa Nicolau, né? Que aí é um procedimento que a gente vai estudar à parte, certo? E aí, o outro detalhe que é importante, você na hora de retirar esse espéculo, você não vai fechar ele dentro da vagina, você vai diminuindo, obviamente, aqui, ó. Se você fechar ele todinho lá, ele, na hora que está fechando, ele pode beliscar ali a parede vaginal. Você vai tirando, né, retirando, e vai meio que diminuindo ali o diâmetro dele, rodando aqui essa válvula, para ir reduzindo gradativamente. E não fecha totalmente, para não beliscar a mulher e ela sentir dor, tá? Depois o tato bimanual, que bendito, tem gente que só fala tato vaginal, não é tato vaginal, é tato vaginal bimanual. Coloquem isso no checklist de vocês, né? Sempre que for falar tato vaginal bimanual, é sempre bimanual, bimanual. Então, você, o que é que você vai fazer? Já fiz o exame especular, eu já vi como é que tá aqui. Eu não vou mais olhar. Então agora eu posso lubrificar o dedo para eu não colocar, não irritar essa paciente mais ainda, né? Já passou por um exame muito chato. Então você vai fazer, você vai estar com a luva de procedimento, você vai colocar o lubrificar com gel, certo? Os dedos, e aí você vai introduzir o dedo na vagina da mulher. Ela vai estar na posição ginecológica, obviamente, você vai estar ali lateralizado aqui, né? Olhando para ela, ou você vai estar de frente aqui, diretamente olhando para ela. Geralmente a gente faz aqui na lateral, né? Certo? E aí você vai fazer esse toque vaginal.
e você vai colocar um ou dois dedos. E aí você, quando chega aqui você vai ver colo uterino, você vai avaliando paredes da vagina, né? Que aí você vai, esse bimanual, porque você vai fazer pressão aqui, você vai tentar sentir como é que tá esse útero, como é que ele está posicionado, a consistência desse útero, certo? A elasticidade, né, da parede vaginal, tá? E aí, quando você faz o tato bimanual, você consegue avaliar bem esse útero, ó, o útero como um todo, não só o colo, né? Você vai ver tamanho, posição, a consistência, mobilidade, sensibilidade desse útero. E aí, outra coisa que a gente sempre vai fazer, principalmente quando você estiver diante de uma investigação para DIP, ou DIPA, né? Você vai avaliar anexos. E aí, como que você vai avaliar? Você vai deslocar a sua mão interna, né? Lá para o fundo de saco aqui, para o posterior, para o anterior e para laterais, né? E depois você vai tentar palpar também os ovários, né? Que normalmente não são palpáveis, certo? Mas você vai ali procurar, se ele tiver alguma massa, alguma coisa, você vai palpar e vai ter dor e você, opa, tem alguma coisa aí. E outra coisa que a gente faz muito importante aqui, né, principalmente no contexto da DIP, é fazer a mobilização desse colo bilateralmente. Se ele tem uma boa mobilização bilateral do colo, eu tenho o sinal de Frankel positivo. Se associado aos outros critérios lá de DIP, a gente vai, né, continuar aí essa investigação, provavelmente vai ser DIP, ver se tem alguma infecção sexualmente transmitível. E aí é isso, né? E aí, gente, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, né? Espero que possa ter ajudado para vocês, né? Semiologia, de fato, não tem, eu acho que não tem como não vir uma estação em algum momento e vocês vão entender. As pessoas que foram na quinta gostaram muito e assim entender que semiologia e hoje antes quando a Grazi falou, você vai dar semiologia, eu disse, meu Deus, eu não sei nem o que porra, eu não gosto disso, ninguém gosta na faculdade, ninguém estuda. E aí, mas foi desafiador, ainda mais da semiologia para o INEP, porque você não tem uma fonte, então isso é muito difícil. Então, cuidado, certo? Cuidado. Que alguém levantou a mão. Alguma dúvida? Ah, Laís, pode deixar. Aí vai ser 2 dias bem intenso. E muita clínica, e aí a gente vai aproveitar já para revisar as clínicas, porque eu não dou aula só a semiologia, eu gosto de falar da clínica também junto, para que já hoje a galera que estava na prova lá da Grazi caiu uma estação de hipotiroidismo. Era hipotiroidismo subclínico na gestação. E aí você tinha que pesquisar algum nódulo, alguma coisa, e anti-TPO, TRAB. E aí na minha aula de palpação de tireoide, a gente falou todo o fluxograma de investigação de hipotireoide, de hipertiroidismo e de nódulo no maligno. Então, a Fábio, caiu tudo que a gente discutiu ontem, e é assim, todo mundo falando, né? E aí a gente vai fazer nessa quinta, nesses 2 dias, vai ser assim. Venham preparados para a gente trocar muita ideia, trocar muita informação. Caio, diga aí, Araújo. Oi, Fábio, tudo bem? Tudo. Cara, é só sobre INEP é INEP, né? Então, só para dar uma dica, sobre a mobilização bilateral do colo. Nessa última prova, só foi mobilização unilateral. Considerou como DIP. Entendeu? Exatamente. Só para a gente já pegar essa outra malícia aí do Porque INEP. o sinal de Frankel, né, realmente é bilateral, mas eu vi isso aí, eu fiquei, caralho. Pois é. Então hoje Aí estuda 6 anos, bilateral, chega lá. Unilateral já. Mas naquela estação específica, é por isso que assim, eu sempre falo isso nas minhas aulas de semiologia. A semiologia, ela vai te dar muita coisa, muita informação. Mas se você não usá-la com propósito e se você não associar ela a uma clínica, você se perde, certo? Então, assim, se eu tenho uma clínica muito forte de DIP, eu fiz aqui o bilateral e só tinha um lado, mas, cara, tá tudo aqui para ser DIP.
Aí você vai dizer que não é, só porque você fez uma manobra ali e não deu positivo, entende? Então, a gente precisa ter essa malícia. Por exemplo, essa estação que eu falei do Barço para vocês, que pegou muita gente, era assim, gente, foi muito sacanagem. Assim, o paciente, ele tinha, você tinha que fazer o exame físico abdominal desse paciente, que chegou lá com essa dor abdominal difusa, e lá dizia, né, ele estava com a dor abdominal difusa, e muito intensa no hipocôndrio esquerdo, que é onde estava o baço, tinha massa 6 na percussão do hipocôndrio esquerdo, opa, esplenomegalia, né? Só que ele estava já com mais de 24 horas, não era nada tão emergente naquele momento. E aí ele dizia assim, tem essa dor difusa, dor mais intensa na fossa ilíaca no hipocôndrio esquerdo, mas dizia assim logo na frente, a descompressão brusca negativo. Sinal de descompressão brusca negativo. Quem se tocou, porque muita gente já viu, ai, tem dor abdominal intensa e tá muito forte nesse lado aqui, já foi pensando que era peritonite e já desandou. Mas ele falou muito claramente na frente, sem descompressão brusca positiva, ou descompressão brusca negativa. Ou seja, isso te diz que tu não tem peritonite. E aí às vezes eu perdo um pouco de tempo, porque eu explico. Ó, cara, DB positivo tá me dizendo que eu tenho um peritônio parietal inflamado por alguma coisa que tá lá dentro da cavidade abdominal. Se tá negativo, não tem nada lá, é superficial. E muita gente caiu nisso. E achou difícil. Mas por quê? Às vezes não casa, sabe? E é isso que eu tento na minha aula de semiologia fazer. Não é só vir aqui para aprender manobra. Não é. Semiologia você tem que casar com a clínica e semiologia tem propósito. Você vai pedir ela para alguma coisa que você já está pensando. E saber que ela negativo não exclui teu diagnóstico. Ela pode até afastar desse ou te aproximar de outro, mas ela não exclui, certo? É raro uma manobra semiológica que vai excluir ou dar um diagnóstico certeiro de uma determinada patologia. É raro. Por exemplo, eu posso ter um ascite piparote negativo, semiciclo de escoda negativo, e massa 6 móvel negativo. Aí não. 3 sinal de ascite negativo não é ascite. Não. Tipo, sinal do semiciclo de escoda, a massa 6 móvel, para dar positivo, tem que ter 1,5 litro de líquido no abdômen. Certo? Então, não deu negativo, mas ele tem uma clínica muito forte. Então, eu vou pedir o quê? Uma ultrassom de abdômen, uma tomografia de abdômen. Porque a ultrassom, a 100 ml de líquido, ela já detecta. Porque eu só posso ter 10 ml de líquido no peritônio todinho lá, fazendo aquela camadinha virtual ali, entre o peritônio visceral e parietal. Então você tem que saber usar essas coisas e pensar como médico que você vai, entendeu? É claro que a parte chata é que a gente tem que, flexiona um quadril para lá e depois estende isso. Essa é a parte chata, que a gente vai ter que aprender também. Mas eu estou preparando um material também, texto, para dar para vocês de suporte, para vocês lerem bastante, vai ficar gravado, então. E aí, assim, vocês vão ver coisas diferentes, mas é diferente porque o INEP está cobrando diferente, certo? Viu? Gente, vou fazer uma foto aqui. Quem tirou fotozinha assim pode ter me marcado. Vou só fazer uma foto para eu postar, que eu sempre foto no final. Me dê esse privilégio de ter vocês aqui com essa foto. Quem puder ligar a câmera, por favor. Espero que realmente tenha ajudado aí. Estamos na reta final, né? Tá todo mundo surtando. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma quem assistiu a aula de hoje. É de coração. Porque a gente ama fazer isso, né? Oi, Monique! Vanessa! Olha, Valkyrie nunca mais tinha visto. Nossa, só assim, né? Maia, obrigado pela presença, gente. Muito bom. Vamos lá, vou fazer uma fotinha. Quem eu não consegui marcar, que eu não conhecer, vocês mandam lá que eu marco, com o maior prazer, tá? Vamos lá. E quem vai fazer prova em Fortaleza aqui? Vai ter um evento lá em Fortaleza, viu? Eu e Alan, tô logo dando spoiler. Tchau, gente. Bom final de semana, bom resto de dia, bons estudos, ó. Nível psicopatia mesmo de estudo até o dia da prova.
certo? Eu vou ter que viajar amanhã, que eu vou fazer um curso, vou dar uma aliviada 2 dias, mas nível psicopatia. Quando eu voltar, próxima semana, vocês da Fábio Carlos já da mentoria, vocês me aguardem. Tô nem vendo. Tchau, tchau. Aí, deixa eu parar a gravação.